Bendito, glorificado e adorado seja o Deus Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo a mais um devocional Venha o Teu Reino. Eu sou o pastor Hugo Gomes e tenho o prazer de compartilhar todos os dias a palavra de Deus com você. Eu estou aqui com a verdade nas minhas mãos. Eu estou aqui com a palavra de Deus nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar essa palavra linda, maravilhosa com você. Palavra que às vezes consola. Às vezes nós temos uma palavra que nos motiva a fé, mas hoje nós vamos aprender que às vezes Deus fala, às vezes para nos exortar, às vezes para nos corrigir. Isso é muito bom, isso é muito importante. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Apocalipse 3, 19, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: isso é Deus dizendo, tá? Deus dizendo: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha Deus falando aqui que ele repreende e disciplina quem? Quem ele ama. Então, olha quanta coisa importante a gente pode aprender nisso aqui. Quanta profundidade tem nesse versículo. Primeiro, Deus nem sempre Deus vai falar com a gente para nos consolar. Ou às vezes, Deus fala comigo, e aí você espera que Deus te dê uma palavra de fé, uma palavra de consolo. Você está triste, você precisa ser consolado, você está abatido, e você precisa ser levantado. E sim, Deus faz isso. Nós vemos inúmeras partes na Bíblia que Deus levanta e consola. Mas Deus não somente consola, Deus repreende também. Quando Deus fala, ele está repreendendo também. E ele repreende quem? Aquele que ama. Então, se Deus te repreendeu, querido, é porque ele te ama. A repreensão ela é extremamente necessária na nossa vida. Ser exortado por Deus, ser repreendido, e tem gente que tem tanta resistência à exortação, à repreensão. Não seja resistente à exortação, à repreensão. Quem é resistente à exortação, à repreensão, à correção, não é ovelha, é bode. O bode é bicho bruto. Você já viu o bode? Não sei se você já viu pessoalmente o bode, mas há uma diferença clara entre ovelha e bode. A ovelha é mansa. A ovelha aceita quando o pastor. A ovelha é o animal que eu estou falando de verdade. O animal, a ovelha, quando o pastor está lá cuidando, levando para os pastos lá, ela é mansa, ela é obediente, ela é dócil. O bode não. O bode, quando o criador de bode, quando ele vai falar com o bode quer dar uma chifrada nele, o bode é desobediente, o bode é rebelde. É assim que é o bode. E o bode é a representação do rebelde na Bíblia Sagrada. O bode é a representação do orgulhoso, que não aceita a repreensão. Então não seja bode, seja ovelha, seja manso. Quando Deus te repreender, quando Deus te exortar, aceite. E às vezes, querido, Deus não vai te exortar, não é um anjo vindo dizendo assim: olha, pare de fazer isso, pare de fazer tal coisa. Não, não é assim não. É uma pessoa que te ama. Porque Deus repreende a quem ama. Ele vai usar uma pessoa que está perto de você. Ele vai usar a sua esposa, ele vai usar o seu marido, ele vai usar o seu pastor, ele vai usar um amigo. Talvez essa pessoa vai falar coisas que você não gosta naquela hora. Quem é que gosta de ser repreendido? Ninguém. Quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém. Eu não estou falando que é maravilhoso ser corrigido, não. Que eu amo ser corrigido, não. Mas nós temos que aprender a amar a correção. Nós temos que aprender a desejar ser corrigidos. Peraí, não tem ninguém me corrigindo. Você tem que começar a ficar preocupado com isso. Se uma pessoa não te pagar, eu não falo financeiramente, mas se uma pessoa, entenda o que eu estou falando, se uma pessoa não te pagar para você corrigir ela, você vai pagar por corrigir aquela pessoa. Você entendeu o que eu quis dizer? Se uma pessoa não desejar, se uma pessoa não desejar ser corrigida, não amar ser corrigida, quando ela for corrigida,
aquela pessoa que corrigiu ela vai pagar por ter corrigido ela. Ou seja, vai se arrepender. E a pior coisa que tem, querido, eu aprendi isso, ouvi isso de um pastor uma vez, que ele disse assim, olha, a pior condenação que uma pessoa pode ter é quando Deus entrega ela a ela mesma. Olha que coisa séria. Quando Deus entrega aquela pessoa aos seus próprios desejos, é a pior condenação que uma pessoa pode ter. E Deus fez isso com Israel. Deus lutou tanto por Israel. No Antigo Testamento a gente pode ler isso. Israel foi rebelde, Israel foi orgulhoso, Israel não aceitava correção, Israel adorava outros deuses. Deus lutou séculos por Israel. Israel foi tão rebelde que teve uma hora que Deus disse, ó, lava minhas mãos. Eu entrego você a você mesmo. Não tem pior condenação de Deus para uma pessoa do que ela se entregue a ela mesma. É quando a pessoa desiste de você. Aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que te corrige, aquela pessoa que te orienta, aquela pessoa que tenta te exortar, abrir os seus olhos, alinhar a sua vida, aquela pessoa, ela desiste de você. Essa é a pior condenação que uma pessoa pode te dar, ela desistir de você. Não aceite isso. Eu te pergunto, quem te corrige hoje? Quem fala com você e diz assim, ó, fulano, pare de fazer isso, e você aceita? Quem é aquela pessoa que tem autoridade sobre você, que você baixa a cabeça, que você aceita aquela pessoa, seja um irmão, uma irmã sua, um parente, um primo, um amigo, um pastor, um marido, uma esposa. Você precisa ter pessoas que te corrijam, que digam assim, ó, você está errado, e você aceitar. E não ficar a pessoa dizer, olha, você tá errado. E você dizer, não tô errado não sei o que, ficar com cara feia, empurrado e não aceitar. Isso é ridículo, meu irmão, isso é ridículo. Isso vai te levar pro fundo do poço, você não vai mudar nunca. Você tá com a cerviz dura, você tá indo pro buraco. Não aceite isso nunca na sua vida, busque correção. Pague para ser corrigido. Busque, peça para pessoas te corrigirem. Essa é a maior alegria, a maior dádiva que uma pessoa pode ter. Pense em pelo menos uma, duas, três pessoas ao seu redor, no seu nível de relacionamento, que você pode dizer, ô fulano, me exorta, ô fulana, me ajuda, me corrige. Então, se você vê que eu estou errado, me corrige, por favor. Eu preciso ser corrigido. Me corrige, por favor. Fala para essa pessoa. Você precisa ter pelo menos três pessoas, duas. Se estiver difícil, uma pelo menos, que faça isso com você. Senão você vai endurecer ao serviço, você vai desagradar a Deus, você vai ser um bode duro, desobediente, bicho ruim, difícil de lidar, não vai corrigir nada na sua vida, e você demonstra orgulho, e orgulho é do Satanás, a principal característica do diabo é orgulho. Isso vai te levar para o fundo do poço. Que você não seja assim, mas que você seja zeloso e arrependa-se. Foi o que Deus disse em carta para a igreja de Laodiceia, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Vamos orar para a gente ser cada dia mais disciplinado e corrigido por Deus, porque nós precisamos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante de Ti em oração, crendo e confiando no Senhor, Deus, e te pedimos, nos corrige, Pai, nos corrige, Senhor Deus, e levanta pessoas com autoridade, com liderança sobre nós para nos corrigir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser disciplinados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, alinhados pelo Senhor, ó Pai, e em nome de Jesus, quebra toda dureza de coração, todo orgulho, toda soberba, que não nos faz aceitar, que não nos deixa aceitar ser corrigidos, meu Deus. Mas eu te peço em nome de Jesus, que a nossa vida seja alinhada pelo Senhor, para a glória e honra do teu nome. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui. Se você pode me ajudar fazendo uma oferta para o meu ministério aqui, essa está aparecendo aqui no rodapé, a chave Pix, venha o teu reino 14@gmail.com. Essa é a minha chave Pix. Venha o teu reino 14@gmail.com. Você vai fazer uma oferta do valor que você quiser e vai ajudar o meu ministério a ser propagado cada dia mais dos quatro cantos dessa terra, levando o evangelho e a palavra do Senhor Jesus. Beijo no coração, que Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã, no nosso devocional, Venha o Teu Reino. Até mais, que Deus te abençoe.